Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso, sejam bem-vindos a mais um episódio do C-Talks gravado aqui, né, dentro dos estúdios de podcast do Hub Fiel, dentro da Neoquímica Arena. Vai Corinthians! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do C-Talks com mais um amigo aqui do nosso grupo Amigos CIOs. Corintiano. Vamos ouvir a história dele, né? Executivo de TI apaixonado por tecnologia e pelo impacto que ela gera nas pessoas e nos negócios, né, com sólida experiência em transformação digital, liderança de equipes e segurança da informação. É formado pela FIAP, possui diversas certificações em metodologias ágeis e inovação e também atua como mentor de jovens, promovendo inclusão por meio da tecnologia. Bem-vindo, Roberto Helfstens. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês nesse templo aqui, que é o estado do Corinthians, né? E é uma honra vocês terem me chamado aqui para esse podcast. Imagina, nós sabemos que tem história por trás da história de todo mundo, né? Eu venho falando, o objetivo aqui do nosso podcast é trazer as histórias das pessoas e mostrar que ninguém chega a ser executivo, né? Ou já nasce executivo. Ele tem uma jornada e muitas vezes, ou a maioria das vezes que nós vimos aqui no programa, são jornadas que não foram fáceis, né? Não é alguém que recebeu uma herança, já entrou na empresa do pai e que continuou aquilo, né? Do pai ou da mãe, né? Na verdade. Então, vamos ouvir tua história. Inclusive, você tem uma plateia especial aqui para ouvir sua história hoje, não é mesmo? Meus filhos, né? Gabriela e Henrique vieram me prestigiar aqui. Qualquer coisa, se ele contar uma mentira, vocês avisam a gente, tá bom? Conta pra gente, então, Roberto, onde você nasceu? Fala um pouquinho do seu contexto familiar. Tá. Eu nasci em São Roque, não sei se vocês conhecem. Terra do vinho. Sim. Terra do vinho, né? Que está aqui 60 km de São Paulo, né? Eu venho de uma família humilde, né? Simples. Meu pai que tocava, trazia o pão em casa, né? E minha mãe cuidava dos filhos e da casa. Meu pai era da Polícia Militar, batalhador, né? E eu tive uma infância normal, daquela que eu já vi outros amigos falando aqui no podcast, né? Brincando na rua, futebol, soltar pipa, enfim, escola perto de casa, escola pública, ia trabalhar a pé, trabalhar não, estudar a pé, né? Então, foi uma infância muito gostosa do interior, né? Você sabe que Maria brinca comigo, né? Porque eu nasci em São Paulo, sou paulistano mesmo, né? Então ela fala comigo que eu nunca vi bicho além do zoológico, né? Então, que a minha vida é um pouco diferente. É verdade. Apesar de ser lá de Santa Amaro, depois de Santa Amaro, do bairro do Socorro, né? Onde meu pai fixou casa até hoje, né? Então a gente também é muito simples. Mas ela brinca comigo, que eu só vi vaca, boi, jacaré. São Roque ele via. Ele via. Até hoje, né? Até hoje tem. Minha mãe até hoje mora em São Roque, né? Então, pelo menos uma vez por mês eu vou na casa dela lá, né? Visitar ela, fica final de semana. E daí você tá lá na área da casa dela lá, passa os caras de charrete, de cavalo, né? Final de semana que eles saem para andar, né? Então é bem interiorano. Apesar de estar perto de São Paulo, é uma cidade bem interiorana. Que não cresceu, né? Ela está perto de dois grandes centros, né? Que é São Paulo e Sorocaba, né? Então ficou a vocação dela é pro turismo mesmo, né? Falando em Sorocaba, né? Maria é da Paraíba, mas aos 7 anos veio para Sorocaba e foi lá que eu a conheci, né? Então deixa eu mandar um abraço pro meu sogro, né? Um abraço para minha sogra, que assiste em todos os episódios. E eu nunca falei isso, né? Bonitinho, agora, né? Eles assistem. Vamos ficar felizes aqui. Muito bom. Roberto, quando você era criança ali, você já tinha uma tendência que ia para a área de tecnologia? Eu sempre falo assim, você já quebrava os brinquedos, tentava montar de novo? Como é que era? Não. A vocação era brincar de carrinhos, mas assim, de caminhãozinho, carretinha, sabe? Eu gostava de carrinhos, né? Eu não tinha vocação, não pensava nada de montar e desmontar o que fosse relacionado à tecnologia. Mas eu posso estar errado, mas o Roberto tem cara de nerd também. Tem. Todo mundo fala isso, que eu sou nerd, que eu sou sério, mas eu acho que está mais relacionado à timidez mesmo. Criação militar, né? De certa forma. Criação militar. Isso foi um desafio. Você estava falando antes aqui de horário, né? 10 horas, tem casa. Se não chegasse,
Meu pai saía atrás buscar. E às vezes ele estava trabalhando, ele ia com a viatura, né, onde eu estava. Né? Então, às vezes você passava alguns constrangimentos. Né? Você me lembrou de uma... Olha seu pai chegando ali com a viatura. Você me lembrou de uma coisa muito boa da minha adolescência aqui, falando de viatura, né? Ai, isso foi muito legal. Eu jogava basquete, né? E um dos amigos tinha pais que, né? O pai era militar, né? E nós estávamos jogando uma vez e aí o pai dele veio buscar. E nós chegamos realmente de camburão na minha casa, né? Sim. Na hora que eu cheguei, eu só vi meu pai e minha mãe saindo de casa com os olhos desse tamanho arregalados, sabe? Assim, o que esse moleque fez? Foi uma boa lembrança que você puxou agora. Não, isso é engraçado. Às vezes meu pai passou em casa lá, pegou uma coisa e estava com a viatura. Daí eu estava indo para a escola. Eu falei, vamos lá, tô indo para o centro, né? Aí chegava na escola, você via todo mundo olhando com olho desse tamanho, assim, né? Saidinha. Eu saía e entrava na escola. Quem não conhecia, né? Tem gente que conhecia, mas quem não conhecia ficava olhando, assim, você via que chamava a atenção das pessoas, né? E em que momento você, né, desenvolveu esse interesse por tecnologia? Então, a minha jornada foi assim, né? Eu comecei a trabalhar quando eu estava no terceiro colegial, trabalhei 1 ano em um hospital e terminei o terceiro colegial e falei para meus pais, puxa, eu queria estudar, né? Fazer uma faculdade. E eles eram simples, mas entenderam que ali era a oportunidade, né, de crescimento. Só que eu não sabia o que eu ia fazer. Meu pai, como era militar, ele queria que eu fizesse Academia do Barro Branco. Sim, muito famosa. Direito. E eu queria, estava na minha cabeça lá de jovem, né? Eu pensava em ser engenheiro agrônomo ou ser piloto da Força Aérea. E eu tinha uns amigos que tinham passado em engenharia, né? Eu fiquei 1 ano fazendo o cursinho e prestei todos nesses lugares, né? Prestei para direito, prestei para engenharia de agronomia e prestei para o Mackenzie em tecnologia. E eu prestei em engenharia por influência dos meus amigos que tinham passado na FEI. E eu passei primeiro na FEI. Só que eu não passei de cara. Eu tinha que fazer tipo uns 6 meses para eles darem um curso lá meio para nivelar, né? Uhum. Que eu vim de escola pública e tal. Sim. E falei, eu vou lá, né? Só que era São Bernardo, né? E tinha uns amigos que já tinham República lá, daí eu fui para lá, né? Aí foi interessante. E no primeiro dia que eu fui para lá, com meus amigos, vou fazer a FEI, né? Não tinha passado numa 15 ainda. Aí, no primeiro dia à noite, tocou campainha da República, né? Daí tinha uns amigos lá que eu não conhecia na República, né? Falou, tem um homem aqui com uma criancinha aqui na porta. Nossa, que estranho, né? Que história é essa? Era meu pai que tinha vindo de São Roque, ele não sabia bem o endereço, pegou lá, naquela época não tinha nada de Waze, nada. Sim. Meu pai foi com meu irmão era pequenininho, ele falou, seu amigo falou que você passou no Mackenzie. Você quer ir pro Mackenzie ou você quer ficar aqui na FEI? Eu falei, puta, a FEI tem aquela fama que é fácil de entrar, mas é difícil de sair, né? Eu falei, puta, Mackenzie, meu sonho era Mackenzie, né? Puta, Mackenzie eu fui fazer o vestibular lá, lugar bonito, campus bonito, né? Perto de casa, né? Perto de casa não, mas mais fácil de acesso, né? Aí eu falei, pai, eu quero Mackenzie. Porque tinha passado, acho que numa 3ª ou 4ª lista lá do Mackenzie. Daí ele trouxe para São Roque. No dia seguinte eu fui no Mackenzie e fiz a inscrição e comecei na área de tecnologia. E o primeiro ano eu viajava todos os dias de cometão para São Paulo, porque não tinha amigos lá, não tinha República, nada, né? No primeiro ano eu pegava o ônibus 11 horas, era tarde o curso, 11 horas da manhã, ia para São Paulo, depois eu ia para a rodoviária e voltava. Foi 1 ano nessa. Depois do segundo ano eu consegui uma República com os amigos lá, aí eu mudei na frente do Mackenzie, daí eu atravessava na Maria Antônia ali, atravessava, estava dentro do Mackenzie. Mas esse foi o meu primeiro contato com tecnologia. Então, eu não sabia muito bem o que eu queria. Eu falei, Mackenzie, acho que é legal. E aí, fui para Mackenzie. É difícil, né? Eu falo que é difícil a gente fazer escolhas, né? Você está com seus filhos aqui, em algum momento eles vão ter que fazer essas escolhas. E eu acho que hoje é mais difícil ainda, porque você tem mais opções. Sim. Né? E quando você tem mais opções, você tem que abdicar de mais coisas, né? Eu comecei fazendo economia, Roberto. Fiz 2 anos de economia.
Mas meu sonho era ser piloto, que nem você falou. Depois foi tecnologia, né? De uma visita que eu fiz numa indústria farmacêutica que meu pai trabalhava, que era a Berlimed, e eu vi o CPD, fiquei fascinado por aquilo, né? E aí ficou isso na minha cabeça. Eu fiz 2 anos de economia, fui bem nas matérias, tudo, mas chegou um momento que eu falei, olha, eu vou parar e vou prestar vestibular de novo. E aí depois é que eu fui para fazer o curso De de tecnologia. de processamento de dados, como se chamava na época. Né? Eu fiz processamento de dados. Processamento de dados, né? Como se chamava na época. Não? Que nem existe mais esse curso. Não existe mais esse curso. Esse não tem mais. Foi interessante que, a diferente de outros colegas aqui que já tinham computador em casa, eu não tinha nada. Eu também, a mesma coisa. O meu primeiro contato com o computador foi interessante, que o primeiro ano da faculdade foi o ano em que fizeram o primeiro laboratório de microinformática. Até então não tinha um laboratório de microinformática. Então minha turma foi que teve o primeiro contato com microinformática. Anos 90 ali, é isso? 87. Então estava realmente chegando a microinformática ainda, porque antes era tudo grande porte, né? Exatamente. Então, diferente dos amigos, dos colegas, eu não tive esse contato com grande porte. Tive oportunidades, mas na época já começava a se falar assim, não, o futuro é microinformática. Os downsize ali. Os downsize, eu peguei esse downsize. Então apareceu oportunidades de trabalhar com grande porte. Eu teve uns amigos que foram trabalhar e eu também tinha sido aceito. E eu falava, não quero, não é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com microinformática. Porque eu queria já ir na tendência, entendeu? Sim. E eles falaram, mas você é louco, mas aqui já é trabalho, não é estágio. Eu falei, não, eu quero microinformática, eu vou continuar os estágios, eu quero seguir um roteiro aqui da tendência. Você sabe, né? A gente vai falar de mundo de farmacêutica, porque a gente trabalhou aí há algum tempo nesse segmento, né? E meu pai trabalhou em farmacêutica e foi um lugar que eu quis ir trabalhar, porque ele trabalhava em farmacêutica. Na época que a gente mandava carta para poder... Né? A carta e o currículo para poder ser chamado, né? Sim. E eu fui chamado para trabalhar na Squibb, em 86. E foi lá, depois de alguns meses já de trabalho, que eu tive contato com o primeiro microcomputador. Colocaram um microcomputador por andar na empresa, um por andar. Né? Tivemos cursos na época de DBase 3 Plus, Lotus, essas coisas, mas pouca gente queria sentar naquilo. E eu falei assim, isso aqui é a minha vida, é aqui que eu vou começar. E eu escolhi exatamente isso, né? Tinha o CPD, mas era muito difícil de você conseguir vagas para trabalhar na área, né? Não eram todas as empresas que tinham, primeiro, né? Porque um grande porte custava muito dinheiro. Então, só multinacionais, empresas grandes. Então, lá na Squibb tinha, mas já era uma área mais fechada, difícil de você entrar. Quem estava ali dentro não queria sair, então não tinha tantas oportunidades, né? E aí eu vi aquilo lá e a partir dali aquilo virou meu mundo, como você, assim, virou meu mundo. A microinformática que me trouxe até aqui hoje. Sou muito, muito grato a isso. O diferente que eu não sabia de fazer curso, quando eu estava na faculdade eu sabia qual o caminho que eu iria trilhar. Eu sabia que grande porte eu não queria porque todo mundo fala, não, agora é downsize, o caminho é... Eu tive a experiência, eu trabalhei numa consultoria que prestava serviço para a Dupont, e a Dupont, eles tinham um pool, não sei se você pegou essa fase aí, tipo assim, não tinha computador para todo mundo, então o auxiliar, o estagiário, o assistente ia no pool, reservava. Sim, uma salinha onde tinha vários lá, reservava. Fazia reserva. Como se fosse a biblioteca dos computadores. Exato, eu peguei essa fase também. Eu não peguei nenhuma empresa que tinha isso, mas eu falei assim, né, a Squibb, um gigante americano, já tinha, sei lá, devia ter quase 1.000 funcionários aqui no Brasil, ficava na João Dias, um terreno gigantesco lá. Maravilhoso, inclusive, um lugar maravilhoso, né? Um lugar com muitas árvores, tudo ali. E era um computador por andar, assim, era um negócio... Hoje, quando a gente está aqui, hoje todo mundo está aqui, ó, com um computador na mão, né? Muito mais, milhão de vezes mais potente do que a gente usava para trabalhar, né? Acho que o interessante é que pessoas assim da nossa idade pegou várias transformações ao longo da trajetória, né? Sim. Então, a gente pegou lá desde o começo, tem gente já que começou no grande porte, não foi meu caso, mas nós já vimos várias tecnologias novas entrando no mercado e a gente foi se adaptando e aprendendo, né? Mas eu acho que isso transformou a gente, pelo menos em bons profissionais. Porque, assim, o aceitar a mudança para nós é algo natural. Né? Se hoje a gente fala de, é mais uma coisa para nós, não é
né? Por mais, puxa, é um hype, é um negócio, mas para nós é mais uma mudança, né? Não, tantas que tiveram pelo caminho, né? Eu falo, se a gente for pensar, teve a microinformática que entrou, depois vieram as redes, depois das redes vieram a internet, né? Depois da internet nós tivemos o mobile, depois do mobile tivemos as redes sociais, ou mais ou menos ali junto, né? Um pouco antes, não sei, agora talvez chegando. Então agora é IA e lá na frente vai aparecer outra coisa. Então para nós o mundo é adaptável, né? Tem que ter um perfil adaptável e flexível e você tem que estar aberto a aprender. Você tem que estar sempre fazendo curso, se atualizando, né? Às vezes fala minha mãe, vou fazendo curso. Outro curso? Eu falo, mas não fui fazer história, devia ter estudado história contemporânea da Grécia, né? Porque daí é só falar do passado, né? Sim. Como eu sempre estou trabalhando com tecnologia, que é coisa do futuro, você tem que estar fazendo curso a todo momento para se atualizar, né? É isso. Fala um pouquinho como que foram ali suas primeiras experiências, né? Você estava na faculdade, aí você teve alguns estágios. Fala um pouco dessas primeiras experiências com tecnologia, de fato, já atuando. Sim, então eu comecei, meu primeiro estágio foi no Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo. E engraçado que nessa época, pelo menos os estágios que eu peguei, o primeiro, o segundo, era para você trabalhar com planilhas. Era para você ajudar algum departamento com planilha, com WordStar, né? O precursor do Word, né? Então eu ajudava as áreas nesse sentido. Então eu comecei na DAE, né? Que é Departamento de Águas e Energia Elétrica. Trabalhei na Telesp também. Onde eu tive mais oportunidade de desenvolver algo foi na Shell. A Shell, naquela época, a TI já era terceirizada. Mas na área financeira, o pessoal era maquinzista de processamento de dados e gostava de desenvolver algumas coisas dentro do departamento. Então, usei lá... Olha o Shadow IT, chamado Shadow hoje. IT já existia faz tempo, né? Exato. Porque o TI não atendia tudo, daí eles queriam desenvolver lá. Então, eu usava o DBase 3 lá que DBase você 3 falou. Plus, né? E desenvolvia algumas coisas localmente lá, né? Dentro da área, né? Aí eu tive a oportunidade de ser efetivado na Shell. Quando terminou meu estágio, eu já estava formando. E daí o gerente na época, ele falou assim, a gente gostou bastante de você e queria efetivar você, só que não tem coisas de TI, né? Vai ter aqui uma função aqui financeira. Aí eu pensei, falei, poxa vida, saí lá de São Roque, vim aqui para estudar TI. E eu estava gostando, né? Sim. Era um mundo maravilhoso, né? Assim, ali desvendando, fazendo as coisas, aprendendo. Daí eu falei, olha, agradeço muito, mas não é a área financeira que eu quero. Muito obrigado e fico lisonjeado, né, de você me dar essa oportunidade, mas eu vou seguir meu caminho aqui, né? E aí eu consegui um trabalho, meu primeiro trabalho foi na Anfávia. De novo, desenvolvendo ali, eu já estava desenvolvendo em Clipper, não sei se você... Sim. Não cheguei a desenvolver em Clipper, porque eu desenvolvi em Mumps, gente. Isso é coisa mais do passado. Eu sou mais novo. E eu tenho uma história interessante sobre o desenvolvimento do Clipper. Eu falei para você, né? Sou de uma família humilde. Eu estava fazendo tratamento dentário. E meu dentista falou, pô, tava querendo comprar um computador aqui, colocar um sisteminha e tal. Eu fiz todo o meu tratamento. Primeiro dei a consultoria para ele comprar um computador da época, 286, 386 da vida lá. Ele comprou. Eu desenvolvi um sisteminha para ele em Clipper, para ele controlar os pacientes, as parcelas, tudo. E fiz todo o meu tratamento dentário em troca do meu serviço. Ai, que beleza. Agora, você vê como a gente tinha pouca cabeça de empreendedor, né? Você fazendo isso, você podia ter vendido para vários consultórios odontológicos, né? Sim. Não tinha cabeça de empreendedor. Isso é uma falha que tem ainda no sistema educacional brasileiro que eu acho que é muito grande, né? Muito grande. Por exemplo, você teve uma oportunidade, né? Estava ali, e se você desenvolveu para ele, serviria para outros. Exato. Com certeza. Mas a gente nunca foi preparado para isso. A gente foi preparado como força de trabalho mesmo, né? Para trabalhar para alguém e não para criar uma empresa. Né? Na nossa época, é trabalhar e ter uma longevidade até se aposentar, né? Mas se tivesse a visão de criar um produto ali, a história poderia ter se vendo, mas nem
Não, nem na passava, né? nossa. Você estava quitando Exato, o foco era aquele, não né? tinha um foco amplo, eu tinha um foco ali, quitar, fazer meu tratamento e pagar ali e dar consultoria ali. É isso. E como que foi a sua chegada até a trajetória até você chegar à sua primeira cadeira de gestão? Então, foi interessante. Quando eu prestava consultoria na Dupont, era uma consultoria de TI que prestava serviço de service desk lá, né? E eu comecei lá como analista júnior e fui galgando até chegar no analista sênior. E chegou um momento que é interessante, a consultoria queria que eu fosse coordenador. Chegava nas férias lá, o coordenador saía de férias, colocava eu para cuidar. Daí falava, olha, vamos colocar você agora numa outra conta, você vai ser coordenador. Eu falei, mas eu não quero ser coordenador. Vocês perguntaram para mim? Tinha aquela coisa da carreira Y, você lembra? Sim, sim, sim. Ser técnico ou você gestão de pessoas. E naquela época eu não queria. Eu falei, mas não quero ser coordenador. Eu falo que era difícil largar a parte técnica, porque era muito gostoso, um desafio, né? Você ficava se desafiando o tempo todo ali, né? Com algumas Exato. coisas, né? E quando você chega a júnior e tá em sênior, você é o cara... Você é o cara, né? Você é o cara. Você é o cara, né? Eu chegava lá, eu lembro que eu fazia um horário mais tarde, eu entrava tipo às 10, ficava até às 7. Eu chegava, o pessoal, Roberto, era só aqueles BO mais complexos. Sim. Aí você fala, ser coordenador, cuidar de pessoas e tal. Eu contei essa história aí porque a princípio eu não queria ser líder, né? Aí quando eu estava trabalhando na Merck, né? Aí já vou mudar para farmacêutica. Para farma, vai entrar na farma. Na Merck eu tinha uma área de TI só para pesquisa clínica. Aí eu comecei lá em 97, em 2005 mais ou menos, acabou a área de TI para pesquisa clínica e juntou a TI numa área de TI só. Aí eu cuidava do suporte, comecei a trabalhar com infra e foi meio por acaso, assim, por acaso não, que eu virei líder, né? Por quê? Tinha uma coordenadora lá do Service Desk, ela resolveu sair. E daí a diretoria falou, Roberto, você é o cara. E aí eu já estava mais maduro tal, e vi aquilo como uma oportunidade, já não estava tão querendo só no Technicase, e daí eu assumi o Service Desk nesse momento como coordenador. Deixa eu perguntar, já estava indo para casamento ou não? Nessa época você já estava casado? Não estava casado, não. Porque uma das coisas que fazia muita gente sair da área técnica para ir para a área de liderança é porque, obviamente, ganhava mais. E aí já estava chegando próximo a... preciso equilibrar minha parte financeira aqui. Entendi. Não estava nesse momento. É porque eu estava mais maduro mesmo, sabe? Uhum. Eu já tinha atuado bastante com a área de suporte. E daí, quando eles fizeram essa proposta, eu falei, você quer ser coordenador aqui da... Eu falei, puxa vida, era multinacional, né? Então, você já estava com... Eu não estava focado igual no sisteminha lá do dentista, mas eu já estava, poxa, é uma oportunidade de eu crescer, né? Acho que é aqui. Porque ou você pegava ou eu ia ficar lá na área de infra lá como analista, entendeu? Uhum. E não tinha muita possibilidade de crescimento. Daí eu peguei essa oportunidade. Uhum. E foi interessante que eu já comecei pegando o rojão, né? Porque o que aconteceu? A coordenadora que estava lá, que ia sair, ela falou para um dos analistas que ele era o cara que ia ser coordenador. Aí, a intriga está criada. Aí, na hora de anunciaram o meu nome. Aí, puxa. Aí tive um desafio ali. Como contornar isso, Como contornar, né? Porque era um profissional ótimo. Não só para com ele, mas com, eventualmente, os apoiadores dele. Exato. Ele era um ótimo profissional, mas criou uma frustração para ele ali naquele momento, né? Aí eu fui trabalhando, conversando, né? Ele foi aceitando aos poucos. No começo fica meio nariz torto. Você pede algumas coisas, faz, mas demora um pouquinho e tal. Mas com jeitinho, eu acho que as pessoas do interior, elas... Ou pessoas que vêm de uma família humilde, você vai com jeitinho, vai conversando, você vai dialogando, né? Tem um ditado que diz assim que a técnica da sopa, né? Você vai comendo pelas beiradas, né? Mais friozinho, você vai ali. Eu fui conquistando aí o time lá. Né? Foram 15 anos de Merck.
Eu tava me preparando aqui para o podcast, e eu falei, nossa, foram 15 anos lá que eu fiquei lá. Foi uma vida. Aí eu casei durante esse período, tá? Mas foi depois. Aí foi. 15 anos, 15 anos casou, acho que Tive filhos. dá pra ter filhos, 15 anos é bastante coisa. Meus filhos nasceram nessa época que eu tava na Merck. Aí você saiu da Merck e também foi para outra farmacêutica, foi para Pfizer. Fui para a Pfizer. A Pfizer eu trabalhei um ano lá de um projeto que era de infraestrutura. Eles tinham 2 prédios, um na Alexandre de Dumas e um prédio na Verbo Divino. Eles precisavam de uma pessoa para fazer a gestão desse projeto para construir em um prédio só, dentro de um ano. E eles tinham 2 data centers on-premise dentro desses prédios. Então eu tive que fazer toda a gestão de mudar o data center de um prédio para o outro. Foi até interessante, a gente contratou uma empresa especializada para fazer o transporte. Fazer o transporte. A princípio, iam desmontar todos os racks lá, os servidores, né? E aí chegava um momento e falou, melhor a gente levar tudo montado. Aí falou, meu Deus, que desafio, né? Aí falou, não, a gente tem experiência e tal, porque não pode lançar nada, é sensível. Pegar aqueles caminhões com suspensão. Foi caminhões especiais para isso. Exatamente, contratou uma empresa especializada em movimentação de data center. E era, o quê? 2 quadras. Mas 2 quadras, tudo pode acontecer, né? Eu trouxe um data center do Rio de Janeiro para São Paulo, na Varig Log. Nossa. Num final de semana. Nossa. Que não podia parar ainda, né? Sim. Então, faz uns acertos para continuar rodando o sistema, mas aí o data center vindo lá. Eu me lembro disso, o Flávio Rodrigues. Muito obrigado, que ele que varou a noite, mas tomou um banho nas águas de Copacabana, né, malandro? Ele que foi a pessoa que foi para lá, né? Para fazer essa operação. Aí ele chegou lá, eu lembro dele me ligando. Marco, cara, o caminhão aqui é um caminhão de feira. Né? Não desmerecendo, gente, pelo amor de Deus, mas aqui para transportar equipamento tem que ser diferente. Caminhão de feira, não tem suspensão. Imagina como é que vão chegar esses equipamentos. São do Rio para São Paulo. Eu vou dar um jeito aqui. Pode deixar que eu vou dar um jeito, mas eu precisava te avisar para você ficar sabendo. Aí ele deu um jeito lá, reclamou com a empresa que a gente tinha contratado, aí trocaram o caminhão e tal, não sei o quê. E quando foi de madrugada, assim, tipo 6 horas da manhã, ele falou assim, o caminhão já tá indo, eu vou mergulhar aqui, vou em Copacabana, vou dar um mergulho aqui no mar. Ele disse que deu um tibum, né? Ele falou, deu um tibum no mar e agora eu tô voltando para ligar as coisas aí. Grande Flávio, um grande abraço para ti, viu? Nossa, o seu foi mais desafiador, né? Foi. Porque o meu era um caminhão que tinha aquela rampa, sabe? Que desce, sim. Daí você vinha na rua e subia, daí ele levantava tudo. Era preparado, o seu foi mais... Não, depois arrumou o caminhão certo, tá? Para essa operação. Mas no início, ele me ligou desesperado do Rio de madrugada, falando, olha, tô com o caminhão aqui tudo, não dá pra gente transportar. E a gente precisando, sabendo que a operação precisava estar funcionando no dia certo lá, no mesmo dia, né? Então... Essa experiência também da gente fazer mudanças de final de semana, né? Corrida contra o tempo e sempre aparece algum imprevisto. E aí você tem que ser ligeiro, tem que ser rápido, pensar rápido, né? Ter contatos, né? Sim. Às vezes tem que pedir ajuda para alguém. Mas é desafiador. Então, foi o meu projeto lá na Pfizer, foi... E além de toda a remodelação, né? Isso foi em 2012, né? E essa mudança era para você ter já as baias abertas, sabe? Todo mundo sentando um perto do outro. Que para a época era inovador, né? Super inovador. Sim. Então teve o pessoal de Change Management, né? Para falar com os funcionários. Não vai comer mexerica, né? Na mesa lá, porque o cheiro é muito forte. Toda aquela conscientização, comer um franguinho assado, vai na cozinha lá embaixo e tal. Então, para a época era inovador, né? Sim, muito, né? Muito. E esse é um lado bom de trabalhar, às vezes, em empresas multinacionais. Tudo eu acho que tem prós e contras, né? Tem bônus e ônus, como o nosso amigo Paulo falou aqui, né? Trabalhar em multinacional tem alguns bônus, né? Que é a possibilidade de você se relacionar com gente de fora, quase sempre, né? As empresas, hoje nós temos empresas brasileiras de ponta, mas não era tão comum isso, né? De estar trazendo as novas metodologias de gestão de uma maneira geral, né? Então, eram coisas disruptivas mesmo para a época, né? Para mim foi uma escola, assim, a minha experiência são multinacionais. E sempre foi uma escola, essa parte que você falou, de metodologia, governança,
Isso as multinacionais trazem lá de fora lá. Principalmente no segmento farmacêutico, né, Principalmente Roberto? porque é um segmento regulado, né? Aí você tem que ter muito cuidado com a governança, porque tem questões de auditoria, né? Você trabalha em farmacêutica, toda auditoria, qualquer área lá, a gente tá junto, não tá? Sim, todas. A área médica, a área da fábrica, o financeiro. Tudo. Roberto, a auditoria perdeu as informações aqui. Quer conversar com você semana que vem, não é? É assim, o tempo todo. Então você tem que entrar e deixar a casa redondinha, para não ter surpresa, ficar correndo de última hora, né? Depois da Pfizer, você foi para Ferring? Ferring. É um laboratório europeu, é um laboratório familiar. E aí... Alto de Pinheiros, né? Era Ferring, não? Ficava Alto de Pinheiros, exatamente. Você conhecia lá? Mano? Conheci porque eu morei ali do lado. Morei ali do lado. A Ferring foi interessante, porque quando eu comecei lá, a gente tem aquele jargão, eu acho que é da área de TI, que o moto estava alto, né? Sim. No sentido da parte de governança. Então, eu cheguei lá e coloquei lá um service sinal para controlar os tickets, né? Gerei indicadores, revitalizei a parte de rede da empresa. Então, foi um desafio nos primeiros anos, né? No segunda parte, foram 6 anos, né? No segundo parte, eu tive um diretor regional que ele era de marketing. Aí foi interessante, porque daí fez meio que um shift na minha cabeça de sair do TI raiz, né? Que cuida de infra, segurança, suporte, segurança, né? Suporte, manter tudo bonitinho rodando, que é importante. Sim. Senão você não faz nada. Eu falo que é a fundação. Se essa fundação não estiver bem feita, não importa o que você vai colocar em cima, que a casa vai cair. Exatamente. Eu falava para o meu colaborador lá, eu falava assim, a gente tem que atuar igual bombeiro. Qual é o objetivo do bombeiro, né? Ele falava, geralmente as pessoas falam, apagar incêndio. Ele falou, é prevenir o incêndio. Se a gente fizer tudo certinho, tiver governança, tudo, a gente está prevenindo. Então esse é o nosso objetivo. E daí ele sempre brincava comigo quando encontra, ele falava, bombeiro, nunca esqueço essa história lá, né? Então, nesse momento que eu comecei a trabalhar com esse diretor regional de marketing, eu comecei a trabalhar mais próximo do negócio. É aí que eu fiz o shift. A casa já tinha arrumado no primeiro momento, e no segundo momento eu comecei a participar de reuniões de marketing, força de venda, comitê executivo. Aí eu comecei a fazer ideias para a gente implementar lá, né? Aí começa a aparecer as estatísticas da sua vida de close-up, aí que via, né, do antigo IMS, né? Exatamente, aí entra toda essa parte. Roberto, me diz uma coisa, curiosidade, né? Você trabalhou aqui realmente em farmacêutica, depois até teve o Instituto Butantan, né, a Biogen. Aí, uma startup, saiu, né, de um segmento mais... Então, mas essa startup foi o momento, né? Então, eu estava no momento de transição, só que era um momento de transição na pandemia. E aí o nosso grupo lá, que tem a Liga que nos apoia, né? Um amigo lá do grupo lá que estava empregado, ele falou, vamos tentar montar uma startup para ajudar as pessoas, o pequeno comerciante na pandemia. Então nós fizemos lá uma startup que era um bot, onde as empresas se filiavam lá, então você falava lá, quero comprar uma pizza. Aí ele já pegava a geolocalização sua e via a pizzaria próxima de você, e você escolhia. Então, quero a pizza aqui pizza do português Joaquim, que está a 1 quilômetro. Aí o bot já abria uma conversa com o estabelecimento, entendeu? Para você pedir a pizza, porque ninguém estava saindo na rua, ninguém saía para fazer nada. Uma ideia genial. Foi uma ideia genial. Pena que não alavancou, né? Uhum. Nós fizemos marketing também digital, nas regiões localizadas, mas a ideia era bem interessante, para ajudar o pequeno comerciante a fazer o delivery dele, porque nessa época da pandemia era só... Não deixa de ser o iFood de hoje. Não deixa de ser o iFood de hoje, exatamente. Exatamente. Só que era sem aplicativo, né? Sim. Era o que nós pensamos, tem que ser uma coisa simples, porque o pequeno comerciante lá, né? A gente tinha uma estrutura grande, tipo, para montar um aplicativo. Falei, qual a solução? WhatsApp, todo mundo tem WhatsApp. Sim. Né? Então,
Essa foi a ideia da startup aí. E foi uma experiência, assim, muito boa. Você sai, quando você falou, né? Você tá farmacêutico, é uma startup. É aquele negócio de você A ampliar. quantidade de recursos de uma e outra para fazer qualquer coisa é muito diferente. A quantidade de organização de uma e outra é muito diferente, né? Exato, exato. Mas aprendi muito. Startup tem que tomar decisões rápidas, muitas vezes pivotar ali rápido também. Tem que ser custos baixos, né? Sim. Mas a gente tinha um grupinho lá que a gente trabalhou aí 1 ano e pouco lá, foi interessante, foi uma ótima experiência. Eu digo que tudo na vida é válido como experiência. Viu? É aprendizado, né? É aprendizado, né? exatamente. E que em algum momento, às vezes a gente não sabe, mas aquilo que você fez vai ser útil para você ali na frente. Então eu falo assim, falo com a Maria assim, que eu não me arrependo de nada nessa vida. Não falar assim, eu me arrependo de ter feito. Não, porque em algum momento, alguma coisa ali faz sentido ali na frente, que você vai falar, poxa, mas aquilo lá agora está me servindo aqui. Exato. É aquelas experiências mais difíceis, né? Sim. É onde você aprende mais. Naquele momento você fica ali chateado, né? Ao pé da vida. Mas lá na frente você fala, poxa, ali eu aprendi algo. A dificuldade do hoje te cria facilidade amanhã. É isso. Uau. Estou empolgado hoje, né? Hoje você está filósofo, né? Eu dormi bem. Trabalhar em farma traz um propósito muito bacana, né? Porque você está ajudando vidas. Esse é um ponto muito interessante que não foi à toa. Claro, em alguns momentos aconteceu de eu entrar na farma e depois recolocar na farma, mas às vezes que eu tive recolocação, meu primeiro objetivo era retornar para a farma ou do ecossistema de saúde. Porque daí você começa a falar, poxa, estou salvando vidas, né? Aqui estou fazendo a diferença. E aí quando você entra com alguma tecnologia que você apoia ali, dá um sentimento assim... É diferente, né? É diferente. Não querendo desmerecer, né? Não é que nem sei lá, uma empresa de fazer parafuso. Pô, parafuso segura um monte de coisa e tal. Mas é diferente, né? Você se sente útil, né? Claro, você não está na linha de frente, mas está nas áreas, né, que está apoiando tudo aquela estratégia. Né? De qualquer jeito, né? A tecnologia, inclusive, com a infiltração que teve em todas as áreas de negócio dentro das empresas, né? Eu falo que primeiro foi muito bom para nós, porque abriu um caminho gigantesco para se tornar um conselheiro, alguém que consegue entender das conexões entre as áreas. Eu acho que isso é muito valioso. Mas quando a gente olha esses propósitos, né, a gente gravou um episódio de final de ano, agora de 2025, né, em que a gente falou bastante sobre propósito, né? E eu falei assim, essa é a questão talvez mais difícil para a gente vender para os times, porque eu sou um cara de tecnologia, eu estou trabalhando com tecnologia, eu estou entregando uma infraestrutura, um suporte, uma segurança. Não, na verdade você não está fazendo nada disso. Você está fazendo o objetivo da companhia. O propósito, ele é o propósito da companhia. O propósito, você tem o seu propósito, mas o propósito da companhia é outro, né? E nesse episódio eu falei, né? Falei assim, eu também tive. São 3 de Bristol Squibb, né? 3 de Squibb. Depois foram 15 de Baldassi, 18. Né? Depois foram mais 3 de Novartis, 21. Depois mais 12 de Teraskin. Então, eu cresci, vivi, amadureci na indústria farmacêutica. E em todas que eu trabalhei, eu sempre pensei isso. Eu estou entregando um medicamento lá na ponta que está melhorando, no mínimo, a qualidade de vida de uma pessoa. Né? E isso faz diferença aí, não importa no que você está trabalhando. Você pode estar trabalhando na TI, no contas a pagar, no contas a receber, você tem os seus problemas, cada um tem os seus problemas. Mas é esse o propósito da companhia. Se você não entender esse... não faz sentido você estar ali. Né? Hoje eu estou na Plano & Plano, que é uma construtora, e eu falei assim, 90% do nosso negócio é minha casa, minha vida. Uhum. E você vê a entrega de chaves para o pessoal da baixa renda, é um negócio muito emocionante. Imagina. Porque é o sonho de vida de muitas pessoas. Né? Eu cito, né, acabei aceitando esse desafio lá, né? Um dos motivos foi ter visto uma senhora saindo, uma avó, uma mãe e uma criança. E eu falo isso para a equipe, já falei em algumas oportunidades.
a criança perguntando, para onde nós vamos agora? Né? Para a mãe. E a mãe falando assim, nós estamos indo para nossa casa. Aquilo me arrepiou ali na hora, sabe? Assim, você fala assim, é para isso que nós estamos fazendo. Eu não estou fazendo isso por um programa, para que um servidor fique no ar. No final das contas, vai chegar ali. Né? Porque para entregar aquela chave, vai passar por vários processos tecnológicos, no nosso caso, e vai culminar nessa entrega de chaves para aquela pessoa. Sim. Então é isso que as pessoas precisam entender do seu trabalho. Porque as pessoas falam assim, mas não gosto do que eu faço. Ok, mas pensa naquilo que está pegando. Mesmo na empresa de parafuso, dependendo do parafuso que você está fazendo, né? Você pode estar fazendo um parafuso que seja para a NASA, um parafuso para um avião, né? Um parafuso que serve para um carro. Ponta, né? Você tem que pensar nesse ponto, porque senão você nunca vai ser feliz. Se você não entender que você está ajudando alguém lá no final, você nunca vai ser feliz. Isso é interessante, que é um trabalho que eu sempre procurei fazer com minhas equipes, né? E trazer essa consciência. Tipo, você está fazendo aquele coisa bem técnica, mas isso daqui vai ajudar na ponta lá, o representante lá que está na ponta lá, né? O médico, né? E outra coisa que é legal que você comentou aí de você vir entregar a chave, é você sair do seu escritorinho no ar-condicionado, né? Que é tudo bonitinho, televisão, aguinha, café. Vai lá no campo, vai lá na entrega da chave, vai lá quando tá as famílias lá fazendo continha para comprar lá, fica lá só andando. No meu caso, né? Sai com um representante, visita o médico, vai no hospital. Você vai no hospital, você fala, olha, aqui que eu tô impactando. Não é lá do escritório lá que eu fico lá e tal. Saindo aqui que eu entendo o negócio, né? Você falou de hospital, né? E nós tivemos o Vitor aqui, né? Foi o Vitor que esteve aqui, que é um expert na saúde, nesse ramo, né? E eu falei para ele assim, né? Eu não conseguiria trabalhar no hospital. Porque eu falo que eu não consigo ver sangue e não gosto do cheiro do hospital. Um cheiro característico, né? Hoje até menos, né? Existem hospitais tão sofisticados que tem, mas de uma maneira geral, eu falei assim, eu não conseguiria trabalhar ali, né? Mas ele falou assim, e aí ele falou exatamente do propósito, né? Tá lá e aí consegue fazer isso, saber que as pessoas vão ser melhor atendidas. Então é sensacional isso. Às vezes até o simples fato de você estar na farmácia, você fala, pô, esse remédio aqui é de uma farmacêutica que eu trabalhei. Não é um sentimento diferente, né? Totalmente. Exato. O Augusto fala com um parente também, né? Eu tomo remédio lá. Esse remédio é bom e tal. Legal. Roberto, fala um pouquinho aí da sua expectativa para as tecnologias pensando em futuro, né? Você acha que o que vai acontecer nos próximos anos, com base na sua experiência, no seu histórico profissional? Olha, acho que não dá para deixar de falar de IA, né? Tá impactando, tá todo mundo falando, né? Claro, tem muita coisa de hype aí, a coisa ainda vai se ajustar, mas as empresas têm que começar a fazer esse movimento de começar a utilizar a IA. Umas estão se adiantando até demais, porque não estão fazendo um projeto que não está trazendo resultado nenhum. Segundo estatística do MIT, mais de 90%. 95%. 95% não sei porque eu fiz um curso recente do MIT sobre IA, né? E foi interessante, e tem um módulo lá muito interessante da parte de precificação. Se você não fizer bem feita essa parte de análise, qual IA você vai fazer, quanto que você vai trazer de ROI, o molho sai mais caro que o macarrão, entendeu? Sim. Então, às vezes, vai tirar isso, vai tirar aquilo, vai diminuir aqui, vai ter mais eficiência, mas se você não fizer bem organizado isso daí, escolher bem detalhado, sai caro. Então, por isso que é o 95%. Então, as pessoas, claro, tem aquelas que são mais afoitas, né, que já querem colocar um check lá no projeto de IA lá. E tem aquelas empresas mais conservadoras também, né? Tem o 8 e o 80, né? Sim. Aquelas que nós trabalhamos assim, sempre ganhamos dinheiro assim, e é assim que a gente vai continuar, né? E o mundo está mudando muito rápido, né? Essas empresas, se elas não abrirem a cabeça, geralmente são empresas tradicionais, né? Elas têm que olhar para a tecnologia como alavancar os negócios. E a IA está aí.
Então, acho que não tem jeito como fugir, né? Hoje não tem muito como as empresas saírem do espectro da tal da ambidestria corporativa, né? Eu não posso olhar mais só pelo retrovisor, como eu tenho que olhar para frente, para o para-brisa também, né? Fazendo essa analogia, porque é o que você falou, não dá para ser nem 8 nem 80. Nos 80 se você tiver bastante capital de giro, você pode fazer. Quem quer fazer, vai gastar o seu capital. Né? As empresas, eu falo assim, as empresas não vão falir por falta de faturamento, vão falir por falta de caixa. Então, se você tem caixa, você pode arriscar mais. Se você não tem caixa, você vai ter que arriscar menos. Mas você não pode deixar de entrar também. Porque senão tem mercados, né, que a gente viu, né, os famosos cases que a gente estuda, né, tipo o Blockbuster da vida, né, aqui no Brasil e no mundo, né, a gente sabe assim, tinha uma em cada esquina. E foi um período de nascer, crescer e cair muito rápido, né, quer dizer, o tempo de existência de uma Blockbuster foi muito curto. Mas por quê? Porque não conseguiram ver o que estava vindo pela frente. Então, se as empresas não tiverem alguém focado, olhando principalmente para a tecnologia, tá fadada a sumir muito rapidamente. Exato. Você falou da ambidestria corporativa, eu estou justamente lendo um livro sobre... O tema é esse daí, ambidestria corporativa. Agora, você falou aí dos tipos de empresa. Tem empresas que são nativas digitais, né? Sim. Então elas usam a tecnologia mais rapidamente e trazem valor rapidamente. Citar o iFood, eles estão usando bastante de IA, né? Sim. E tem outras empresas que são de um segmento mais tradicionais, né? Agora, as nativas digitais, elas já vão testando, porque a nativa digital, ela testa rápido e muda rápido. Ela, né? Ela já tem uma agilidade nativa, né? Pivota rápido, né? Pivotar e tal. Outras empresas, outros segmentos, eu até entendo que é diferente, mas você tem que começar a usar a tecnologia de IA. Você não pode ficar só achando... Tem que fazer experimentos, né? Fazer experimentos. Faz que experimentos. É o tal da ambidestria corporativa. Faça experimentos, né? Exatamente. Porque senão a gente tá falando... E ainda é mais complexo, eu falo assim, que toda vez que a gente tem mais alternativas, as coisas ficam mais complexas. Porque a gente tem... Vou citar algumas aqui, né? Não é propaganda, né? Você tem o Gemini, você tem o Copilot da Microsoft, você tem o ChatGPT, você tem o DeepSeek, tem Anthropic, né? Você tem várias opções. Só que talvez para cada coisa que você vai precisar, você talvez precisaria de uma. Eventualmente não dá para você casar com uma lá e achar que ela vai te resolver todos os problemas. É exatamente isso que eu estava falando. Esse é o xadrez hoje. Esse é o xadrez. Exato. Né? Que tem que ser jogado. Uma não serve para tudo. Então esse é você escolher bem para aquele tipo de uso que você vai fazer. Exatamente. E não é fácil, né? Não é fácil. A gente está num mundo cada vez mais complexo, né? Aquela questão que nós falamos, que nós temos uma experiência ao longo, nós vimos, né, várias mudanças de tecnologia, foi o que aconteceu com a internet, quando teve o boom lá, depois vai se ajustando. Nós estamos num boom agora, né? Sim. IAs, né? Todo dia de semana sai uma IA nova. Vai chegar um momento... Vai ter uma acomodação, né? Acomodação, exatamente. Roberto, você está estudando, inclusive. Conta um pouquinho aí sobre o curso de IA, né, que você está fazendo. Eu fiz o curso de IA aí do MIT, aí foi bem interessante. Foi um curso remoto, né? Uma turma muito boa lá, mas deu para ter uma claridade aí dos desafios aí, né? Uma parte muito boa de conceitos, né? Que eu falei, a parte de você especificar qual que é a melhor que você vai usar. Parte de segurança, um framework específico para seguranças de IA, né? Então, é um curso aí que me deu aquele negócio, você sempre está se atualizando, Sim, né? Tem que estar, né? Não tem jeito. Claro, eu leio muitos artigos, tal, mas um curso, ele dá uma aterrissada em pontos chaves aí para você usar a IA, né? Nós estávamos discutindo um pouco anteriormente a questão da ética, né? Com o IA. Quem faz o prompt é dono ou não? Já que você fez o curso. Porque eu fiz um paralelo aqui, né? Eu usei Gilberto Gil da outra vez, né? Então eu preciso mudar aqui. Eu uso Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó. Né? Você vai pegar todas as letras de música ali, sobe numa IA
Aí eu vou lá, eu, Marco, que sou um cara de tecnologia, não entendo nada de fazer música, não sou poeta. Vou lá e falo assim, com base em todos esses, né? Todas essas letras de música aqui, faça uma música com este tema, assim, assim, assado, para este evento, assim, assim, assado, tal. Eu estou construindo ali, no meu prompt. Teclo Enter. Ele me trouxe a música ali. Eu ainda pego aquela música, pelo menos eu pegaria aquela música, vou ler o que está escrito ali. Ah, essa palavra eu não gostei, vou trocar essa aqui, vou trocar essa aqui, vou trocar essa aqui. E quem é a autoria? Essa pergunta é uma boa pergunta, né? Essa pergunta Vale milhões, né? De $1 milhão, porque é a questão da regulamentação, né? A gente está num momento que não tem uma regulamentação clara, né? Mas não é público? Né? Interrogação, né? Interrogação, né? Vamos precisar trazer os advogados aqui. Eu acho que é uma boa ideia. Vamos trazer a doutora de novo. É verdade. Não é? Verdade. Trazer a doutora aqui para discutir um pouco isso doutora daqui. Rúbia. Doutora Rúbia para nos ajudar aqui. Um advogado seria a melhor pessoa para... Advogado digital, trazer a doutora Rúbia para cá. Falar sobre... né? A gente falou de fazer lá na Perrini, lá ética na IA. Vamos fazer sobre IA e a gente traz advogado e trata todos esses assuntos. Vai ser interessante, eu tô gostando disso aí. Vai ter discussão. É um tema interessante. Porque ficam umas interrogações, porque fui eu que montei o prompt. Eu vou me defender aqui com base nisso. Em teoria, numa coisa que é pública hoje. Em teoria. Em teoria. Então, enfim, eu vou ter que dividir com o Chitãozinho e Chororó toda a minha parte criativa de prompt. Ou dividir, né? Vai ter que dividir, né? Proporcionalmente. Esse é um ponto interessante, né? Porque a tecnologia está avançando muito rápido e a legislação não consegue acompanhar. Não dá, né? Não tem como. Aí começa a dar alguns problemas ali e aí os legisladores falam, tá na hora da gente começar a fazer aqui. Só que aí vai discussões, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, enfim. Me digam aí vocês que estão vendo aí, escreve aí pra gente saber aqui o que vocês acham aí, de quem que é a autoria. Criar uma confusão aqui, vamos criar uma confusão. Geralmente, né, os legisladores lá, geralmente são pessoas que pouco entendem, não é generalizando, mas não são as pessoas que mais entendem de tecnologia. Hoje nós temos alguns especialistas, mas mesmo assim, né? Ainda é pouco. É pouco, né? O ponto os legisladores têm que chamar, vamos dizer assim, os especialistas, né? Para cada um defender o que acha que é o certo, né? O pessoal da área de tecnologia, né? Assim como acontece na área da saúde também, né? Eles abrem lá uma enquete lá, né? Saber, por exemplo, você vai colocar um medicamento no SUS, se é bom, não é bom, tal, daí todo mundo vai lá e vota lá, né? Então tem que abrir para os especialistas, não dá para os legisladores definir sozinhos. Não, né? Eles não têm o conhecimento necessário, né? Tem que ter apoio, né? Não é fácil, não. Roberto, indo aqui já para a reta final, acredita? Rapidão, Nossa. né? Olha, com quase uma hora aqui já. Indo para a reta final, eu vou ler aqui times, pessoas que trabalharam com você no passado. Falou times, eu já falei, vai Corinthians. O que eles acham, né, de você, o que eles pensam sobre você. Roberto Helfstens é reconhecido como um líder sólido, confiável e altamente estratégico, com forte capacidade, né, de conectar tecnologia e negócio de forma prática e eficiente. É frequentemente recomendado, né, pela sua habilidade em conduzir projetos complexos, promover transformação digital com foco em resultados e atuar como verdadeiro parceiro das áreas de negócio. Destaca-se pela liderança colaborativa, comunicação clara e facilidade, né, em traduzir temas técnicos em soluções acessíveis. Além disso, é admirado pela sua postura ética, resiliência e compromisso com o desenvolvimento de pessoas, criando ambientes de trabalho organizados, seguros e orientados à inovação. Olha, quando eu escuto isso daí, eu falo, que sou eu mesmo. A gente não tem essa visão, né, de nós mesmos, né? E ainda bem, porque senão talvez a gente fosse um pouco... Qual que seria a palavra aqui? Agora me fugiu. Egocêntrico, né? Um pouco egocêntrico, é isso, né? É isso, né? E é importante, são vozes de pessoas que falaram sobre você, né? Depois a gente, nos bastidores, conta como é que a gente faz isso. Mas se está aqui é porque existe e pessoas falaram mesmo, né? Eu fico lisonjeado quando alguém escreve isso,
Mas você lê assim, você fala, nossa, sou eu mesmo, sou tudo isso. Não, com certeza porque tem uma jornada, essa jornada que você contou aqui, passou por várias pessoas no caminho. E essas pessoas trazem comentários, trazem experiências ali sobre o que aconteceu nesses períodos, né? Então, pode ter certeza que sim, né? É um ponto que eu considero muito importante, né? Você falou bastante de tecnologia, mas bom, todo mundo está falando hoje da humanidade e tal, é algo que eu já trago desde lá atrás, né? É de lidar com pessoas, né? Saber conversar com pessoas, de motivar pessoas, né? Enfim, acho que a arte está aí, né? Você saber ser um orquestrador, né? Do seu time, né? Porque ninguém faz sozinho, nada. Se você não ter todo mundo com você ali, você não faz nada. Robertão, parabéns pela trajetória. Obrigado por estar conosco contando a história, né? Vamos ver se mais amigos aí que ficam fugindo aí. Mas eu sou tímido, aqui passa rápido, né? Conta Olha, a experiência aí. Eu vou contar a experiência. Eu sou tímido e eu não senti passar o tempo aqui. Vocês deixam muito tranquilo aqui para falar, foi ótimo. Então, aqueles que são tímidos, por favor, venham aqui que é muito bom. É fácil, né? Tem que sair da zona de conforto, né? Mas é isso, é mais um aprendizado, né? Mais aprendizado. E é só o primeiro, viu, Roberto? Depois Só vamos o fazer primeiro? mais aí, só o primeiro. Exatamente, é o primeiro de muitos, não é mesmo? Com certeza. Obrigado vocês aí pelo convite aí. Imagina, que é isso. Bom, e agradecer aos nossos apoiadores, né, que tornam esse projeto possível. Agradecer a Before, quando a gente fala de plataforma de planejamento e execução de estratégia, gestão de portfólio de projetos, equipe e pessoas, né? Falem lá com o Alex Salino. Agradecer a Elo, especialista em soluções SAP e Thomson Reuters. Falem lá com o Valberto. Agradecer a Soft Expert, líder global em software de gestão, né, com uma suíte que integra conformidade, qualidade e gestão de risco. Bate um papo lá com o Hermínio. Agradecer a Santo Digital, principal parceira do Google Cloud na América Latina e referência quando o assunto é inteligência artificial, dados e cloud. Fala lá com Cláudio Santos. Agradecer a SLMIT, especialista em soluções Microsoft, oferecendo cloud, licenciamento, VDI e gestão de software. Bate lá um papo com o Crevelente. E agradecer a Viper, né, Business Analytics, desenvolvimento de sistemas, né, para automação de processos e gestão de dados. Bate um papo com o Ricardinho. É isso? Fechamos? É isso. Você tem que falar a parte do curtir, comentar, compartilhar. Né? Se pegarem, façam essa puxada, né? Quero saber de quem é a autoria. Boa. Teremos muito bate-papos aí pela frente, aí com temas bem interessantes para esse ano. Tem muita novidade vindo pela frente que a gente está construindo com muito carinho para vocês. Então, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se conectem lá com o Roberto no LinkedIn. É isso aí. Obrigado por estarem conosco. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. E falem com o Roberto, falem com a Maria, falem comigo. Nós estamos por aí para conversar. E bora pro tour. Bora pro tour aqui na Arena. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau.